E pessoas, mais um episódio do Standard Básico, né? A série que eu falo sobre o formato Standard, né? Então, desde desenvolvimentos de metagame, como eu vou falar hoje, até coisas básicas, né? Para quem quiser dar uma olhadinha. Por exemplo, como é que eu entro no Standard? Dicas desse tipo. Tem sempre nessa série, né? Você que tá vendo no YouTube, tem nessa playlist lá. O começo da playlist é todo sobre isso, tá? Hoje eu vou falar sobre metagame, desenvolvimentos de metagame. E fica sempre o agradecimento à Citadel, que é quem patrocina essa série, então, né, fica esse agradecimento à Citadel, que tem um estoque standard muito bom, e às quintas-feiras à noite tem também o standard semanal deles, então fica o convite para você ir lá. Bom, é isso, agradecimento à Citadel e vamos pro vídeo. Bom, o assunto de hoje é sobre o Regional da Europa, né, que abriu a temporada de regionais Standard. Então é um evento bem importante para a gente entender como é que vai ser o desenvolvimento do formato nas próximas semanas. Lembrando, esse fim de semana agora, né, que tem feriado, a gente vai ter regional aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão, todos com coverage, todos dá pra gente acompanhar muito bem. E depois em live, né, o dos Estados Unidos eu devo ver o top 8, o do Japão eu adoro ver inteiro. Tá, mas eu devo depois assistir esses conteúdos em live também. Lembrando também, você que estiver vendo no YouTube, todos os links que eu estiver falando aqui, eu vou colocar na descrição, tá bom? Mas então, esse primeiro regional servia pra gente ver algumas, né, como que tá esse metagame pós Izet Prowess e Monohead estarem tão fortes. A dúvida era se o GSK e Oculus ia ter muita visibilidade, se o Oniscience ia estar bem, como está o Esper Pixie, que é um deck que tá muito bem no meta, mas... quer dizer, tá muito tempo no meta, muito bem é algo justamente que ele não está, ele tá muito tempo no meta. E que, né, como é que ia ser esse desenvolvimento e tal. São os números do primeiro dia, né, do Regional da Europa, né, que foi em Bolonha, na Itália. Então, Prowess e Monohead, os decks mais jogados, Prowess mais jogado por muito. E já era meio esperado isso, sabe? É um deck que apareceu no Magic Online há algumas semanas, vinha fazendo bons resultados no Magic Online. Então, sem grande surpresa nesse sentido. Monohead também é um dos mais jogados. Esper Pixie aparecendo bastante. É um deck extremamente popular por tudo que ele fez nos últimos meses. Tá? No último Pro Tour ele já estava entre os grandes decks, assim como Monohead. Jeskai Oculus aparecendo bastante também. Era um deck, de novo, fez top 8 no último Pro Tour, né? O Kenta Harani, não tô enganado, que fez top 8 com ele. E o deck ganhou boas cartas, né? Ele melhorou consideravelmente. As Horas Omniscience era um deck underdog, né? No último Pro Tour. E que fez, né, alguns resultados depois disso. E principalmente teve atualizações na sua lista também, né? As listas com dragões ficaram muito populares. A gente tem Jeskai Control, Domain Overlords, de Myrmid, Resolve Pixie, Group Prowess, Azorius Control, etc, etc, etc. Mas a gente sabia que seria um metagame agressivo, tá? Tanto Monohead quanto Izet prometem isso. E estavam decks extremamente populares dentro do Magic Online. Então os números que a gente tinha corroboravam isso. As dúvidas eram, pô, Esper Pixie consegue parar isso? Porque tradicionalmente é um deck que tem um kit muito bom contra decks agros. Sky Oculus talvez seja uma alternativa mais justa também, apesar da base de mana punir um pouco. As Horas Omniscience finalmente ficaria popular. A gente tinha muito dessas dúvidas, tá? E esses primeiros números, o que eles apresentavam pra gente? O ambiente seria agressivo, mas a gente queria ver como é que vão ficar as conversões. Essa parte é muito importante. O que a gente chama de converter? O Regional da Europa é dividido em 2 dias, tá? São 14 rodadas, 8 e 6. Aí depois das 6 tem top 8. Então a gente queria ver quantos decks passavam para o segundo dia. Então faziam 6-2. Seria por volta de 150 jogadores. Lembrando que o evento no total tinha mais ou menos 1090 e poucos jogadores, 1100. Então uma régua muito boa você ver conversão. Porque mais do que ficar vendo matches diretas, você tá vendo como ele se comporta dentro de um ambiente. E 6-2 é um resultado muito sólido. Sabe? 5-3 você realmente já começa a ficar meio assim. E as conversões pro segundo dia mostram o Izet Prowess como o deck mais jogado e com um dos melhores números de conversão. Entre os mais jogados ele tem os melhores números, 55%.
É um número muito bom mesmo, que me faz pensar que assim, o ambiente estava aberto pro Izete, no sentido de que muitas coisas podem ser boas, incluindo o Izete. E a conclusão do final é um pouco diferente dessa. Mas acho que essa era uma conclusão que a gente tinha para esse evento. Então o Izete era bom, mas é isso, ele é bom. Nada além. O Skyoclus teve uma conversão boa, 54%. Acho que era um dos decks também que tinha uma expectativa muito grande. Esper Pix 49%, que a gente já começa a olhar. Pô, Esper Pix, tá difícil, tá se arrastando. É um dos decks mais jogados e não converteu muito bem. Mono Red 48%, não converteu bem. Acho que o Mono Red era um dos decks que tinha mais alvo nas costas. Porque no último vídeo, no penúltimo vídeo dessa série, eu até falo um pouco sobre como eu achava o Mono Red quase fechado já. Não dá pra negar que em termos de preparação de evento, pô, 2 semanas antes, você saber que o deck tá quase com 75 cartas locadas, faz você jogar mais com ele e faz muito mais gente apontar pra ele, porque todo mundo sabe que esse deck vai estar lá nas primeiras mesas. Então isso pode explicar. As horas iniciais 52%, é um número bem justo na minha opinião. De Myrmid 48%, aqui já começa uma saga interessante. De Myrmid, por mais que o número não tenha sido muito bom, ele conseguiu passar bem. De Myrmid é um eterno underdog no T2, e isso faz tipo 2 anos já. Faz um bom tempo que ele é um deck que ele não tá sempre entre os principais, mas ele existe. E ele até vai ter uma história bonita se a gente parar pra pensar em como foram as conversões dele e tal. Então, tipo, 11 passaram, né? Já dando spoiler. Spoiler de uma coisa que aconteceu agora. 11 passaram pro segundo dia, quase 3 fizeram top 8. Seria uma conversão espetacular pro deck. E quando eu for falar exatamente sobre ele, eu vou falar muito do porquê disso, mas são números muito bons. Jeskai Control 52%, Domain Overlord 48%, Hours of Pix 53%, aí a gente tem aqueles Boros Monument e Mono Black Demon 67%, 63%. São decks que tem poucos jogadores, aí o número fica meio zoado. A gente gosta muito de ver a conversão com grandes números. A gente vê como o ambiente todo tá entendendo. Então, Izete Prowess foi o deck mais jogado, foi o deck entre os mais jogados que teve melhor conversão. Então, de novo, tá se construindo uma ideia de que, além de ser um ótimo deck, talvez seja o melhor deck do formato. E a gente tem depois números, né, do Frank Karsten, e aí ele dá a matriz de resultado, onde, curiosamente, o Izete Prowess teve números sólidos contra praticamente tudo. Ele tira a Mirror, mas contra a Mono Red ele teve 50 e pouco, contra a Esper Pix 50 e pouco, contra o Uniscience 55, contra a Jeskai Oculus, que ele não foi tão bem, mas tá muito no limite, 46%, Jeskai Control 50 e pouco, Domain Overlords 49%, e foi muito bem contra a Dimir mid-range. Então, assim, foi o melhor deck do evento por esses números. Tá? Quando a gente só olha esses números, a gente vê que é o deck mais jogado, melhor conversão de segundo dia, e no geral, melhor deck do evento. Então, o Jeskai Oculus teve números muito parecidos, apesar de que ele perdeu muito para Dimir. Então, dá pra dizer assim, só olhando esses números, são os 2 melhores decks do formato. No momento. Mas a gente pode dar um pouco mais de cor para isso, né? Não apenas ficar em números. Então a gente entra no link do evento. E aí a gente começa a falar um pouco sobre as listas, né? Essa foi a lista vencedora do Yelko. E ela é muito padrão do que a gente espera do deck. Então, a gente tem visto listas com 20, com 21 terrenos, mas tem muita Cantrip, então isso dá uma base boa. Stock Up, pra mim, é uma carta... não faz sentido não usar 4, pra mim a carta é espetacular. E o resto do deck bem retinho, assim, né? Um deck muito bom contra remoções. Se o seu oponente só quer ficar sentando em remoção, né? Eu já tinha falado um pouco sobre isso no deck. Acho que quando eu gravei um vídeo sobre ele, até eu comentei sobre isso. Se o oponente quiser sentar em remoção, ele perde. E isso é uma novidade quando você quer jogar contra um deck de Prowess. Porque eu falei, né? O Prowess é como se fosse um Auras. Ele precisa ter criaturas na mesa para as coisas funcionarem. Então, normalmente mate tudo, tá tudo resolvido. Esse deck não. Ele lembra um pouco mais o Fênix. No sentido de que você tem que quebrar a mão dele para ele não ficar gerando a bola de neve dele. Né? Matar as criaturas não é exatamente o melhor plano. Tá? Mas é isso. Para mim é o melhor deck do formato no momento.
Pra quem for se preocupar com o nosso regional, pra mim é jogar com isso e aprender a ganhar Mirror. E vão ter N detalhes de como jogar Mirror. Inclusive, você encontra no YouTube da Ultimate Guard, você encontra os vídeos da semifinal e da final, que tem muito sobre Mirror, como jogar bem a Mirror e etc, etc. O Turvak apontou ali um ponto que eu acho muito legal, né, que é como vão aparecer hates, porque esse deck ganha um alvo nas costas dele, né? Então, Lockdown, que é uma carta que geralmente Into the Flood Mal consegue resolver bem, porque dependendo do que o Lockdown pegar, você dá Flood Mal no passe, volta e tem uma board pronta pra bater pra ganhar. Mas Lockdown obviamente vai aparecer mais, Beza também aparece mais. Rainun é muito chato, mas de novo o Into the Flood Mal pode te liberar pra um super turno. Mas pra mim tem duas maneiras, se você não quer jogar com esse deck, de abordar ele. Você joga com a base toda branca. Então, como eu falei, Rainun, Lockdown, Beza, tal. Você vai ganhando vida e tentando segurar a board. Funciona. Ou você vai para o outro lado, que é a base toda preta. E já adiantando, é uma das explicações por que o Dimir deu tanto certo. Né? O Dimir, quando ele encaixa Kaito, Enduring Curiosity e tal, é sempre muito bom. Mas, para mim, o que dá o grande sucesso desse evento é como a base preta dele tá boa. Então você tem Preacher, Sheldred e Karse. Vou abrir aqui o Karse, que esse daqui ninguém conhece mesmo. Que são cartas muito chatas para decks agressivos resolverem. Ele não vem com uma arte. Aí fica difícil. Vamos colocar uma artezinha ali. Tinha. Vou colocar até na liga. Liga da magia. Karse, por favor. O Nighthawk depois de um ciclo de GH. Mas então, a base preta tá muito boa. E você ainda tem o morcego que te ajuda não apenas a ganhar vida, mas ele te dá descartes para ficar mais fácil de sequenciar. Então, yeah, Marcos. Caralho, que ataque de oportunidade, parabéns. Mas então... e te ajuda muito a sequenciar, sabe? Aquele combate que é cheio de tricks por parte de decks vermelhos, seja do Zed, seja do Mono Red, você já tem uma informação mais completa. Então, E assim, não é só um morcego, sabe? Um Duris da vida, um Drinks. Tudo isso vai te dar informação pra você sequenciar um pouco melhor. Então, pra mim, ou você jogar com essa base branca, que lida bem com as coisas ali, ou você ir pra base preta, que também tá muito boa, são alternativas válidas. Apesar de que, e o último vídeo foi muito sobre isso, né? Eu normalmente prefiro jogar com o deck que eu acho o melhor deck. Bom, mas falando de outras coisas que a gente teve, né? Então, tô falando muito do Prowess. O Mono Red fez top 8, né? Ele não foi mega bem, mas fez top 8. Fez top 8 por quê? Porque é extremamente sólido, tá? Continua sendo um deck muito sólido, não mudou tanta coisa. Opa, bati aqui no coisa. Então, Lince é uma carta muito boa. Terça Light Shatter é absolutamente fantástica para você manter gás. Então, assim, Mono Red continua muito bom. E eu espero, inclusive, que Zet e Mono Red sejam os decks mais jogados nesses próximos regionais, né? Estados Unidos, Brasil e Japão. Eu realmente espero, porque pra mim são dois decks muito, muito bons. Alguns amigos estavam até batendo na tecla que assim, não queria jogar com 3 cores, porque existem esses decks, e eu não quero perder jogo por causa de mana, eu não quero sofrer por uma Lince. Uma abordagem. Realmente são dois decks que são muito retos, assim, eles têm poucos problemas nesse sentido. Acho que a grande surpresa do evento foi o Domain Overlords, que fez top 8. Inclusive, eles se enfrentaram na Bubble. Então, a gente teve, em tese, teria a chance de ter até 2 se eles não tivessem se enfrentado, ou 0, né? Que é, de novo, base branca. Então, a gente tem um monte de remoção boa. Então, é o Path Smite, Raid's End, até Get Lost. Você joga com Lockdown de main deck, você joga com Beza, você joga com Dia do Julgamento. E aí, você vai lá pra frente. É aquela coisa, você quer chegar na quinta mana, tem encantamentos grandes na mesa, seja um Leyline Bind, seja um Overlord, fazer Zur, e aí meio que fechar o jogo, tá? É um jogo muito pra travar, ó. Tem 3 Rainuns de side aqui nessa lista, então assim, é uma possibilidade também. Você que gosta de jogar com deck assim,
mais control, eu acho uma possibilidade real. Eu tô mais animado com esse deck do que com o Jeskai Control, sinceramente. Apesar dele ter 3 cores, ele é basicamente um GW Splash Zur, né? E também isso faz a base de mana, apesar de ter muitos terrenos não básicos, ser um pouco mais tranquila do que de outros decks. Outro deck que eu queria destacar, ficou em 9º lugar, então merece muito a gente olhar, é o Oniscience, tá? Lembrando que tem guia no Apoia-se. Merchandising. Esse deck também tem uma base de mana boa, é muito reto, é um deck que consegue usar Lockdown de menta com 4 Lockdowns, Faras Dispersal tá uma carta muito boa. Essa lista aqui tá usando Beza de side. Eu usaria Beza de side, tá? Que fique bem claro, eu usaria Beza de side. A única coisa que eu não gosto muito é de Voice, porque eu prefiro muito Grande Abolisher contra Ghost Vacuum. Mas de resto eu acho essa lista muito, muito boa. Eu joguei um pouco com ela, né, antes de escrever e tal. Uma lista bem parecida com essa e eu gosto muito do que o jogador mudou aqui. Colocou Clarion também pra tentar atrapalhar um pouco de Ghost Vacuum e tal. Mas assim, Beza, excepcionalmente a Beza com Marangue, é muito divertido porque pós-side você pode só jogar Beza, segura o game, Marangue sobe Beza, faz Beza de novo, outro Marangue sobe Beza, aí faz quando você tiver um segundo Marangue sobe Beza e Marangue, tem Marangue. É muito difícil o seu oponente ganhar disso. Você pode quase não combar. Então, é uma linha muito boa. Esse deck é muito sólido. Tá? Você tem que ter hate por causa dele. E, principalmente, mais do que ter hate, aprenda a jogar dando remoções corretamente contra esse deck. Tá? Então, é uma parte da sua skill. Ganhar o Game 1 desse deck matando coisa. Tá? Extremamente importante. Normalmente, o Game 1 desse deck é o game mais forte dele. Porque muita gente não interage muito bem, dá tudo certo. Mas se você jogar certinho, é um esquema interessante isso, tá? Uma lista um pouco diferente que a gente tem aqui, eu acho que é importante eu falar, é essa do Luiz Martín, da Espanha. Que é uma lista do Prowess, e a gente vê algumas vezes essas listas aparecendo, são mais lentas. Tem uma discussão se isso é melhor na Mirror ou não. A princípio eu não acho muito melhor, mas é melhor jogando contra hate, é melhor fazendo o jogo mais grind, né? Então você tem Thunder Trap Trainer, vou mostrar aqui a fotinha dele, carta muito boa. Que vai te ajudar a ficar gerando muito valor. E você tem, né, dando suporte disso, Distawn. Então você tem Distawn, com talento, tal. Você consegue... você tem um jogo longo dobrando spell muito mais fácil com essa versão do deck, né? O Luiz, ele ganhou uma match valendo top 8, que o oponente tinha High Noon de main deck, tinha Lockdown e tal, e ele ganhou essa match. Pra mim é muito porque essa lista grinda muito melhor, ele ligava N loops ali no meio do jogo, etc, etc. Eu gostei bastante dessa lista, mas por enquanto eu gosto da lista mais agressiva. Então assim, se a gente for falar desse evento, a gente pode falar Pixie foi a grande decepção, apesar de que a gente já sabia que não viria coisas muito incríveis de lá. Talvez Jeskai Oculus seja uma decepção até maior, no sentido de que, assim, era um deck muito hypado pra esse evento, ele tava indo muito bem no Magic Online, e quando ele chega, ele não faz top 8, ele não converte, ele até converte bem, mas, tipo, acho que o primeiro fica em 13º, primeiro Jeskai Oculus em 13º, então, assim, eles perderam na Bubble. Você vai descendo aqui, ó o Jeskai Oculus aparecendo, 17º, 24º, 25º, na página do top 32 vai ter bem mais. Então, assim, o Pixie foi mal, mas talvez a gente esperava mais de Jeskai Oculus. O Pixie era meio assim, cara, daqui pra frente é só pra trás, tá? Ele já tava meio que nesse clima. Izzet foi com certeza o melhor deck, saiu com essa posição de o melhor deck, e prepare-se para Mirror, porque você vai enfrentar o melhor deck. Então, foi muito bem. Dimir foi a grande surpresa, foi muito bem. De novo, eu bato na tecla, a base preta carregou o deck. Então, eu tenho essa base preta, ela é muito boa.
e ela quem carregou o deck bastante. Então eu não digo exatamente que o Dimir... Pra mim o Pixie podia ter sido montado muito parecido com isso. Eu não gostei das listas de Pixie que estavam aparecendo. Pra mim é base preta do mesmo jeito, e aí você coloca o resto. De novo, ter 3 cores pode te dar alguns problemas. Eu acho que isso tá virando algo extremamente importante no formato, por isso que o Dimir fez. O Dimir herda a terra do Pixie, né? Ele tenta ser o deck mid-range, o deck mata coisas e tal, mas por ser 2 cores é essa base preta. Mas Dimir é com certeza a grande surpresa. Para mim, as Horas Omniscience é um deck que vai crescer. Os Overlords não me surpreenderam tanto, mas com certeza não estava entre os decks favoritos de ninguém. Mas assim, Mono Red, Zet, melhores decks. E Zet provavelmente o melhor deck do formato. Se a gente fosse fazer um ranking, eu colocaria o Zet um pouco na frente, uma prateleira acima do resto. Aí depois vem Mono Red. E aí embaixo ainda eu colocaria outros decks. Mas assim, a prateleira do Zet pro resto tá um pouquinho mais alta. O resto tá muito próximo. Então o que eu espero, né, pros nossos regionais é Zet sendo muito jogado, Mono Red muito jogado. Os outros decks correndo ali por fora, mas não necessariamente decks ruins. Mas é óbvio. Eu espero muito mais Rainuns, eu espero muito mais Lockdown, eu espero muito mais a Braid, entre outras tecnologias. Do mesmo jeito que eu espero os jogadores de Zet jogando mais com HAL, que é uma carta muito boa para fazer plano B. Talvez Lince não apareça tanto nessa linha e tal, porque HAL carrega um jogo um pouco melhor. Então eu acho que todo mundo vai se adaptar depois desse evento. Mas é isso. Esse foi o nosso episódio standard básico. Meu agradecimento a Citadel por todo o apoio. E até o próximo vídeo.